mensagem da parte de Deus, através do nosso presbítero Justino Gomes. Aleluia! Vai fazer conforme Deus colocar em seu coração. Aleluia. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém! Confesso que estou de pé porque o Espírito Santo é comigo, mas da tremura, da nervosismo, da preocupação, mas é como dizer da palavra: eis-me aqui, Senhor, estamos aqui para falar do amor de Cristo. Aleluia! Sou muito grato por esta oportunidade, grato também pela minhas duas baixinhas, né? Que sempre tem nos ajudado, sempre tem nos acreditado também. Louvo a Deus pelos irmãos que vieram ouvir. Não sou pregador, como já falei, mas Deus é conosco. Deus é maravilhoso, Deus é bom em todo o tempo. Confesso que o pastor que foi o senhor mais rápido que passou na minha vida. Aleluia! E confesso também que foi um dos dias sufocantes, porque até umas manchas roxas saíram do meu corpo, eu estou preocupado. Meu Deus! Mas isso eu acredito porque significa temor a Deus. Porque quem depende, quem entende que depende do Espírito Santo, da presença do Senhor, que depende de Deus, se preocupa, porque as coisas de Deus não é brincadeira, as coisas de Deus não é uma coisa qualquer. É séria e é verdadeira. Eu quero deixar aqui para meditação nesta noite e ministrar sobre uma passagem bastante conhecida. Eu estava lendo essa passagem no livro de Marcos, no seu capítulo 10, no seu versículo de número 46, que fala a respeito de um cego, de um mendigo, de um homem que padecia, que sofria, que vivia e que viveu sobre a falta de uma visão. Mas vemos e cremos que foi um homem que teve seu milagre, que teve sua cura por intermédio do Nazareno, do Senhor Jesus, do Filho de Deus. Marcos, no seu capítulo 10, no seu versículo 46, nos diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu, nesses dias, eu estava meditando e buscando uma passagem, um texto, uma palavra para trazer para a igreja, e preocupado, e Deus ainda em silêncio, e às vezes eu acordava até de madrugada e pedia água e levantava e ficava sufocado e meditando. E quando foi hoje no meu serviço, eu lembrei dessa passagem, Deus me tocou e eu fui meditar nela. E meditando, eu vendo que ali naquela cidade existia este homem, existia este rapaz que passou por esse momento difícil, que passou por este momento de, vamos dizer, de tribulação, de sufoco, que chegou até ponto mesmo de mendigar, de ter que pedir esmola, de ter que pedir ajuda ao próximo. E nós sabemos e olhamos que nessa cidade, como fala a história, era uma cidade rica, mas Bartimeu sofreu com essa situação.
A Bíblia não fala que Bartimeu nasceu cego de nascença ou qual o motivo que ele causou esta cegueira, mas o que nós entendemos na história, o que nós vemos na história é que ele um dia ouviu falar do Filho de Deus que passava, que vivia e que andava por aquela cidade naquela época, fazendo o Evangelho e operando maravilhas e milagres. E Bartimeu era um homem cego que vivia na cidade de Jericó, que nem já falei, uma cidade considerada bem sucedida, bem rica em tudo, mas ele vivia este momento tão ruim na sua vida. Porque além de cego e ter que viver independência do próximo, independência do outro. Nós vemos nos dias de hoje, nós vemos nos dias atuais que vivemos hoje, que já é difícil nós vivermos trabalhando, ganhando em busca do nosso pão de cada dia, do nosso objetivo, da nossa vida aqui na terra. Imagine para um cego viver em uma situação dessa, ter que enfrentar uma situação dessa. Mas eu lendo esta passagem, eu agradeço a Deus e eu me fico feliz em ver, porque na época Jesus, quando tinha o seu filho que adorava e que buscava, ele operava o milagre. Com a sua história não foi diferente. Porque nós vemos que Bartimeu, quando ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, isso no meio de uma multidão, no meio de uma grande nação, de um grande povo, de uma grande pessoas que existiam ali naquele lugar, que acompanhavam Jesus, que seguia Jesus naquele momento, que seguia Jesus naquela época. Mas ele não desistiu, ele acreditou em ter visto falado, mas ele acreditou, porque os olhos deles não viam, mas os ouvidos ouviam o que os olhos deles não viam. E é por isso que Bartimeu correu para a beira do caminho para pedir socorro a quem podia dar. Porque quando Bartimeu vivia naquela época, acredito eu, e até mesmo a história fala, em algumas palavras, algumas passagens, que alguém duvidava dele, alguém desprezava, alguém não dava credibilidade para ele, mas ele acreditava que existia um Jesus, que existia o Filho de Deus, que poderia ter a solução e você e ele a voltar a enxergar. Eu não consigo, eu meditando e eu vendo, eu não consigo entender nos dias que vivemos hoje, às vezes até mesmo crente que conhece, que vê, que acompanha a palavra de Deus, mas não consegue ter a sensibilidade do Espírito Santo. Porque perante a este altar de Deus, eu confesso aos irmãos que no domingo que o pastor me escalou, me agendou para me ministrar a palavra, eu estava ali no som, e quando ele cumprimentou a igreja com a paz do Senhor, eu senti aquele choque, aquela frieza na barriga. Imaginei comigo: o pastor hoje vai me colocar para pregar na quinta-feira, e não deu outra. Então isso é a sensibilidade. Por mais que a gente seja falho, por mais que a gente erre, porque nós seres humanos somos falhos, nós seres humanos pecamos, mas nós temos que ter a sensibilidade do Espírito Santo, e no mesmo momento que o pecado
aparecer sobre a nossa frente, nós repreender e viver o Cristo, e viver a palavra de Deus. Porque a Bíblia fala que só vai entrar aqueles que creem, aqueles que temem e aqueles que obedecem, e aqueles que vivem a palavra de Deus. E enquanto Bartimeu estava na beira do caminho, ele ouvia que Jesus o Nazareno estava passando por Jericó. Foi neste momento que ele estava na beira do caminho que ele ouvia Jesus, o anúncio de Jesus passar por aquele caminho, por aquele lugar, e ele correu. Os irmãos não venham me perguntar como ele chegou até lá. Eu só sei que ele chegou. Eu só sei que ele acreditou e buscou o Senhor. Quando ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e que Jesus olha para ele: o que queres que eu te faça? E ele responde: Jesus, que eu vejo. E ele olha para Bartimeu e diz: vá, a tua fé te curou. Aleluia! Irmãos, eu vendo isso, eu me alegrei, porque o quão bom é a gente ver a palavra de Deus, a gente crer na palavra de Deus, a gente viver a palavra de Deus, e a gente ainda acreditar na palavra de Deus. Porque naquela época, certo, Jesus andava na terra, face a face com os homens, com os pecadores, mas ele foi para o Pai, mas ele deixou uma promessa, que um dia voltaria, mas antes dele voltar, ele deixaria o seu Espírito para operar, para trabalhar, para nos dar entendimento, para nos dar discernimento. A mesma, quem tem sensibilidade ao Espírito Santo, é a mesma coisa de a gente conviver com uma pessoa com física. A presença é a mesma, o contato é o mesmo. Então é por isso que eu sempre falo: vamos buscar a presença do Senhor, porque o mesmo Deus que curava na época de Jericó, Ele cura hoje, Ele fala hoje aos nossos meios. Glória a Deus! Esses dias que eu tão preocupado, até sonhar, essa noite eu cheguei a sonhar, um sonho muito tremuloso, que foi um sonho que eu mais chorei na minha vida, aos meus 34 anos de idade, pedindo por socorro no sonho, com uma pessoa daqui mesmo na nossa igreja, que depois eu vou até chamar essa pessoa e contar essa história, esse sonho que eu tive, porque eu acredito que Deus já repreendeu, porque eu acordei num fogo tão grande, num arroxo tão grande, porque são pessoas que eu tenho no meu coração, que eu guardo, que eu amo, que eu tenho um zelo, e eu sonhei isso, e eu acordei tão atribulado, tão apavorado, e pedindo misericórdia de Deus, assim como este homem pediu, como Bartimeu, pedindo socorro a Jesus. Mas eu creio porque Deus já quebrou este laço maligno e que deu a vitória. Porque eu creio ainda num Deus que opera maravilha, num Deus que faz milagre, num Deus que cura e que liberta a humanidade dos caminhos maliciosos aqui na terra. E na medida que Jesus aproximava, cercado por uma grande multidão, Bartimeu começou a clamar em alta voz, como já falei: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ou Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que eu vejo algo interessante é que a multidão era grande em volta de Jesus, e Bartimeu naquele lugar, cego, sem visão. Como uma pessoa sem visão consegue transitar, consegue se movimentar, consegue andar, consegue buscar, procurar a presença de Deus, a pessoa do Senhor que naquela época andava ali com aquela multidão para pedir um socorro? Só mesmo a sensibilidade do Espírito Santo que estava sobre aquele homem, que estava sobre aquele jovem, aquele homem naquele lugar, porque não é fácil
Hoje em dia já temos dificuldade com visão, com saúde, com força de buscar a Deus. Imagine naquela época, cego, praticamente, vamos dizer, prostrado. Porque quem é cego não tem destino, não tem condições de se movimentar, de andar sozinho. E aquele homem conseguiu ir para a beira de um caminho, porque ouviu Jesus, porque ouviu falar de Jesus e que Jesus ia passar naquele lugar. E que se ele fosse até aquele lugar, ele alcançaria sua vitória. Igualmente aquela mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar que Jesus curava, que Jesus dava vitória. Ela foi buscar e alcançou a sua vitória. Aleluia. Aleluia. E eu só digo uma coisa aos irmãos nesta noite: nos dias de hoje também não está diferente daquela época, não, irmãos. Vitória alcançamos a qualquer momento. Eu falo isso porque eu sou vitorioso. Não é porque só nós acordar, nós amanhecer o dia com saúde, disponível aí ao nosso trabalho, disponível a vir ao templo do Senhor adorar. Isso já é um privilégio, já é uma grande vitória, já é um grande milagre na nossa vida. Porque muitos aí estão até mesmo querendo, precisando de ouvir a Jesus, de ouvir a palavra de Jesus, mas não conseguem, não podem, estão aprisionados pelo inimigo. Mas nós que temos o Espírito Santo, nós rompemos esses inimigos, estas barreiras, estas lutas, estas batalhas, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Porque o nosso Deus, quando ele foi gerado no ventre de Maria, que nasceu, não foi um menino qualquer, não foi um menino comum, não foi um menino que nasceu por acaso. Porque a Bíblia fala que quando o menino nasceu, todos se alegraram na época. Aí nasceu o Salvador da terra. E é por isso que nós estamos aqui hoje, nesta terra de pé, adorando e glorificando e exaltando o nome santo dele. É porque o menino nasceu, o menino cresceu, o menino foi crucificado, o menino morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E é por isso que estamos aqui. E ele nos prometeu de um dia voltar dos céus para nos buscar. E eu me preocupo muito com essa história, com o nascimento de Jesus, com a morte de Jesus e com a subida dele aos céus, e por aí a promessa dele um dia voltar à terra a nos buscar. Por quê? Porque ainda tem muitos que, misericórdia de Deus, quando Deus sair, levantar do seu trono e olhar a Jesus e dizer: meu filho, é hoje o dia de você retornar na terra e buscar os meus. Porque infelizmente, pelo que nós acompanhamos, a geração de hoje, o sistema que está direcionando a geração de hoje, aquele hino fala que é 50%, mas às vezes ainda tem hora que eu duvido. Porque a gente que vive procurando, buscando a presença de Deus, às vezes a gente ainda tem hora que falha, que às vezes tem hora que a gente ainda repreende a nós mesmos, como diz o texto em Coríntios, para ver que nós alcançamos. Imagina aquele que não tem temor a nenhum versículo, a nenhum mandamento de Cristo. Mas eu louvo a Deus porque aqui em Nerópolis ainda tem uma igreja, ainda tem os fiéis, ainda tem gente que adora a Deus e adora em espírito e em verdade. E é por isso que hoje eu estou aqui falando para vocês que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta e que Jesus ainda leva aos céus e que Jesus ainda opera milagre. Porque assim como Jesus operou milagre sobre a visão de Bartimeu, ele também pode operar milagre na sua vida nesta noite.
O único segredo é: não saia do foco, não saia da direção, não se afaste e não distancie do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é aquele que nos conduz, é aquele que nos direciona, é aquele que faz a cada dia nós viver as belezas que está aqui na terra e que nos reconhece e nos dá força para cada dia nós estarmos lutando para um dia, quando Jesus levantar do seu trono e pedir ao seu Filho a vir na terra nos buscar, nós estar com nossos ouvidos atentos para ouvir o soar da trombeta, para ouvir o sonhar da trombeta, porque ai daquele que ficar para a grande tribulação. É um dos cultos que eu mais gosto aqui durante a semana. É o culto de ensino, porque aqui eu sempre falo isso. Onde a gente debate, onde a gente discute, onde a gente aprende um pouquinho a mais, principalmente nesse trimestre que nós estamos estudando, que fala do discernimento do Espírito de Deus, que fala do conhecimento ao Espírito de Deus, que fala da volta de Cristo, que fala como vamos ser pegos aqui nesta terra quando Jesus voltar. Eu acredito que esta igreja vai subir. Eu acredito que esta igreja vai estar lá na glória. Às vezes eu sou uma pessoa que eu gosto muito de brincar, de resenhar, mas a única coisa que eu não fujo é de brincar com as coisas de Deus. Porque a gente brincar com um amigo, brincar com um colega, sorrir, mas as amizades, tudo bem. Agora brincar com a palavra de Deus, nunca faça isso. Porque Deus ainda é justiça. Deus ainda é justiça. Assim como antigamente Jesus abria a terra e as pessoas caíam dentro, morriam, desaparecia, Deus ainda é o mesmo que pode fazer isso hoje. E muitos que têm, às vezes até, vamos dizer assim, sabedoria para servir a Deus, sabedoria da palavra de Deus, mas infelizmente não cumpre. Essa semana nós estávamos aqui no ensaio no domingo e deparou um jovem, um rapaz ali, andava com este homem pedindo ajuda. Alguns dos irmãos até ajudou e louvo a Deus por isso. Mas infelizmente, sobre essas coisas hoje em dia, eu fico meio para lá e para cá, porque hoje em dia o povo usa a palavra de Deus, e o rapaz que deparou ali, bom de Bíblia, mas bom de Bíblia mesmo. Ele entrou na Bíblia assim, que eu fiquei olhando para ele e ele debatendo e comentando versículos bíblicos e conversando com nós. Mas o que me chama a atenção nisso, e o que eu vejo muito nisso nos dias que nós vivemos hoje, é porque existem pessoas no nosso meio, infelizmente, que usam a palavra de Deus para arrecadar, para acolher bens materiais, como foi o que ele fez. Certo que, pelo estado que ele estava necessitado mesmo.
Mas é isso aí. Se ele realmente estava pregando e falando a verdade sobre a história dele, Deus abençoou. E Deus vai dar a vitória também a cada dia. E tenho certeza que Deus vai tirar ele daquela situação, assim como Deus tirou Bartimeu. Mas isso se estiver dentro dos padrões de Deus, se estiver dentro da palavra de Deus. Porque quem levar a palavra de Deus com brincadeira, quem levar a palavra de Deus com deboche, quem levar a palavra de Deus com crítica, misericórdia dessa alma. Porque a palavra de Deus fala que quando tem um chamado que não vai pelo amor, mas vai pela dor. Mas Bartimeu não foi o caso de Bartimeu. Bartimeu era um homem cego, mas ele acreditava em Deus, mas ele buscava a Deus, mas ele corria atrás de Deus, ele andava à busca da presença de Deus, mesmo quando muito não esperava e tentaram fazer calar-se Bartimeu. Para você ver que até naquela época, Jesus andando com o povo, Jesus vivendo com o povo face a face, e ainda existiam os incrédulos que não acreditavam, que ainda queria distorcer aquele que tinha fé, aquele que acreditava em Cristo. E nos dias que nós estamos hoje não é diferente. Infelizmente, há um sistema que está tirando o foco das pessoas de viver o Evangelho, de acreditar em Cristo. E a gente convivendo nos dias que nós vivemos hoje, é o que mais a gente vê é crítica sobre os próprios cristãos. Isso me dói, porque quando eu vejo isso, eu acredito que o cristão era para ser respeitado, era para ser visto como uma pessoa que respeita e teme a polícia, o presidente, uma pessoa maior. Porque nós cristãos somos da justiça, porque a justiça maior que há nessa terra é a justiça de Deus. Então, se nós fazemos parte da justiça de Deus, nós fazemos parte de Deus, de Cristo, nós era para ser mais visto, mas infelizmente, com os distorcimentos, com as desobediências, com as incredulidades que o povo hoje cria, que faz com a palavra de Deus, às vezes tomamos esse tipo de nome. Mas Bartimeu não olhava para a crítica, Bartimeu não olhava para aqueles que diziam que ele não ia conseguir, que ele estava ficando doido. Bartimeu apenas acreditou. Bartimeu apenas correu atrás, mesmo sem visão, até o dia que alcançou o seu livro. Até o dia que alcançou a sua vitória. E nesta noite eu quero convidar você a se colocar de pé. Eu quero orar pela sua vida. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero deixar aqui um versículo que está sobre o livro de Atos, Lucas, no seu capítulo 24, versículo 49, diz assim: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Esta palavra me alegra muito também, porque o Pai foi, mas Ele deixou o seu Espírito, que é aqui nesta terra, para quem busca e para quem crê, nos reveste de poder, nos reveste de autoridade, nos reveste de confiança, nos reveste de vigor, para nós rompermos os obstáculos, as dificuldades, as lutas que passamos aqui na terra. Porque quem dizer
Quem disser que na terra nós não passamos luta, quem disser que cristão, que mesmo aquele que vive fiel com a palavra de Deus não passa por momentos difíceis, está falando negativo, para não falar que está mentindo. Porque passamos luta sim, mas nós temos que levantar e falar que nem o nosso pastor sempre fala, bater a poeira e seguir avante, porque a glória de Deus é maior. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, Pai, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, aquele que nasceu sem pecado, aquele que nasceu para salvar a terra, aquele que nasceu, meu Deus, para renunciar aos nossos pecados, para perdoar os nossos pecados, meu Deus, para nos dar a vida eterna, Pai. Nesta noite eu quero te pedir, no nome santo do Teu Filho amado Jesus, que o Senhor possa a cada dia estar sobre este povo, sobre estes Teus servos, sobre estas famílias, sobre estes Teus filhos que tiraram o seu tempo, meu Deus, aqui nesta noite para ouvir a Tua palavra nesta noite. Meu Deus, que o Senhor possa revestir os Teus filhos do Teu Espírito, que o Senhor possa abençoar de uma forma grandiosa, que o Senhor possa dar vitória a cada dia, que o Senhor possa, meu Deus, a cada dia guardar, livrar, proteger de toda a aparência do mal, Pai. Que o Senhor continue, meu Deus, com esta igreja debaixo das Tuas potentes mãos, dando livramento, meu Pai, discernimento da Tua palavra, para que naquele grande dia que o Senhor, meu Deus, enviar o Teu Filho aqui na terra, vir buscar a Tua igreja, nós estarmos preparados, nós estarmos, meu Deus, firmes para subir com o Senhor. Pai, dê entendimento a cada dia, que o Senhor repreende tudo aquilo, meu Deus, que não te agrada, repreende tudo aquilo, meu Deus, que não convém de Ti, mas nós cremos, Pai amado, no Teu poder, na Tua glória, porque o Senhor é o Deus que fez ontem, o Deus que faz eternamente, meu Pai, porque o Senhor, meu Deus, é aquele que foi para os céus, mas prometeu nos buscar, e eu creio que esta volta está próxima, Pai amado. Por isso eu estou aqui nesta noite te agradecendo, te glorificando e crendo, meu Deus, neste grande e glorioso dia, que é a volta, meu Deus, do Senhor para vir buscar a sua igreja. Pai, assim como o Senhor, meu Deus, operou um milagre na vida daquele cego, eu creio que o Senhor, nesta noite, se tiver alguém aqui precisando de um milagre assim como esse, meu Pai, o Senhor possa estar tocando, o Senhor possa estar, meu Pai, livrando, repreendendo, meu Deus, jogando por terra todo esse espírito de enfermidade, dando a vitória, porque o Teu povo, meu Deus, precisa do Senhor. Pai, assim eu te louvo, assim eu te agradeço, em o nome de Jesus. Meu Deus, não sou pregador, meu Deus, mas eu sei falar um pouquinho do Teu amor, da Tua bendita pessoa. Pai, muito obrigado por esta noite, muito obrigado por este dia, até aqui nos ajudou o Senhor. Senhor, se conosco, assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou dormir em paz, agora eu vou me sossegar e creio que até as manchas agora que saem de mim vai sair. Glória a Deus, e agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando cada um dos irmãos que vieram adorar o Senhor Deus nessa noite. Deus abençoe os irmãos acompanhando a nossa live. Essa live, Deus abençoe nosso querido Juscelino, continue com a sua família.